porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja, e até certo ponto, acredito que isso esteja ocorrendo. Todavia, se faz necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Pois, quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. E antes que alguém, meus irmãos, queira argumentar que aqui Paulo está dando uma proibição a celebrar a ceia, né? Há quem pense isso, que Paulo era contra a celebração de ceia. Isso é uma interpretação completamente errônea, porque um pouco mais adiante nós vamos observar que o que Paulo está fazendo é corrigir a maneira como a ceia deveria ser celebrada, e ele vai terminar a sua instrução incentivando a igreja a participar da ceia. Amém? Aqueles que acreditam que Paulo era contra a celebração da ceia estão influenciados, e eu não tenho sombra de dúvida em dizer isso, por Satã, por Satanás. É uma doutrina de Satanás, diabólica, aqueles que tentam tirar o valor do que estamos fazendo aqui hoje, que é a celebração da ceia. É o cerne da nossa fé. Vamos ler então e continuar o texto. Versículo 21, obrigado. Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que não tendes casa onde podeis comer e beber? Ou de fato, desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por essas atitudes. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Lembra que Paulo diz no início do versículo, no início da leitura, que foi no versículo 17, que as reuniões que eles estavam fazendo, que se refere às reuniões de ceia, não estava causando bem, estava causando mal àquela igreja. E ele diz que isso se deve ao fato deles estarem ceando indignamente. O que seria isso? E como corrigir isso a fim de tomarmos a ceia dignamente? Vamos tentar discernir isso hoje. Vamos no versículo 28. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira diga: coma o pão e beba do cálice. Percebe então que agora no versículo 28, ele ordena a participação da ceia. Amém? Ele instrui a participar da ceia. Portanto, Paulo, longe de ser contra a celebração da ceia. No versículo 29, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem, né? Ou seja, estavam mortos. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto,
quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. De novo, ele já estava premeditando que futuramente, em outras ocasiões, eles iam novamente se reunirem para celebrarem a ceia. 34. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vos reunirdes, isso não seja para a vossa própria condenação. Quanto às demais orientações, pessoalmente vos instruirei assim que puder visitar-vos. Então veja que Paulo está, a princípio, apontando alguns erros que eram cometidos na celebração da ceia, e ele busca não só apontar esses erros, mas buscar corrigi-los, que é o nosso objetivo, é o nosso foco. Não só discernir, não só tentar entender o que seja tomar a ceia indignamente, mas sobretudo o que devemos fazer para tomar da ceia dignamente. Amém? Porque há quem pense o seguinte: bom, eu prefiro não tomar a ceia porque vai que eu esteja tomando indignamente. Amém? É bom ter essa cautela mesmo, mas você não tem que parar aí. Você tem que então buscar como tomar a ceia dignamente, a fim de que você possa celebrá-la. E Yeshua disse que quem não come do seu corpo, que é representado pelo pão, e quem não bebe do seu sangue, que é representado pelo cálice, não tem parte com ele. Então não é uma hipótese. Essa hipótese não pode existir na sua fé, de, não sei se eu vou tomar ceia, não sei se eu devo participar ou não. Amém, nós respeitamos. Talvez quem prefira se corrigir em algumas coisas, mas nós já vamos tratar disso, antes de você ter qualquer conclusão de tomar ou não. Mas não deve ser uma hipótese. Melhor não tomar, não vou tomar, não sei. Não, você tem que estar decidido. Eu quero ter parte com Yeshua. E se ele disse que só tem parte com ele quem come do seu corpo e bebe do seu sangue, então pera lá, o que eu tenho que fazer para participar disso? Eu tenho que ter iniciativa e decisão de querer participar disso da maneira correta. Amém, meus irmãos? Então veja que a princípio ele diz que a maneira como eles estavam celebrando, por se tratar de uma maneira errada, estava causando mal a eles. No versículo 17 ele fala: as vossas reuniões produzem mal e não bem. Imagine o que é você estar na igreja e isso só lhe causar mal e não bem. Imagine você o que é tomar a ceia, com aquela expectativa de que, é bom, né? É para abençoar a minha vida isso aí, então eu vou tomar. E aquilo não lhe trazer bênção, mas só lhe trazer mal. Aí, repito, você pode pensar, então é melhor nem tomar. Não, vamos discernir para que você tome, para que você celebre, para que você não fique de fora. Amém? Mas nós precisamos ter esse discernimento. Ele diz, lá no versículo 19, no versículo 20, quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Longe de ser uma proibição a tomar a ceia, como nós observamos que ele não proíbe isso, amém? O que Paulo está querendo dizer aqui é que o que eles estavam fazendo não era ceia. Eles consideravam que estavam participando da ceia do Senhor. Mas Paulo diz, isso aí pode ser qualquer coisa, mas a ceia do Senhor não é. Tanto que na nova versão transformadora, o versículo 20 está assim: quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Eram outras coisas que motivavam aqueles irmãos a irem à ceia e não à própria ceia. Haviam outros interesses. A celebração da ceia em Corinto, ela era realizada no contexto de uma festividade chamada ágape, que representa amor. Era uma solenidade, uma festa regada de muita comida, regada de muita bebida, a ponto de Paulo dizer que alguns se empanturravam e outros até se embriagavam.
Então a ceia deixou de ter o objetivo daquelas reuniões e a reunião se tornou um lugar apenas de entretenimento. Eles estavam indo àquele lugar de reunião não para cearem, mas para se entreterem. E o lugar de reunião, meus irmãos, não é um lugar de entretenimento. Não é um lugar que você vem aqui para se distrair. Não é um lugar que você vem porque não tinha outro lugar para ir. Não é um lugar que você vem apenas para passar o tempo. Você tem que ter intenção no que você está fazendo aqui. Amém? Então ele diz, não é ceia. Vocês estão interessados em outra coisa. Por isso, o primeiro motivo pelo qual aquela igreja tomava a ceia indignamente, e é principalmente esse motivo que eu vou falar com você, porque é o motivo que Paulo destaca aqui nesse texto, é que eles não tinham consciência do que estavam fazendo. Faltava àquela igreja discernimento. Repita, discernimento. Ou seja, eles estavam comendo pão, eles estavam bebendo cálices, e alguns até demais, mas eles não tinham discernimento daquilo que eles estavam fazendo. Eles estavam fazendo como que no automático, como uma atitude inconsciente. Por isso lá no versículo 29, o próprio Paulo nos diz o que significa tomar a ceia indignamente. A gente não precisa ficar aqui criando ou inventando motivos que pode levar alguém a tomar a ceia indignamente. Ele mesmo já disse. No versículo 29 ele diz, quem come e bebe sem ter consciência, diga, sem ter consciência do corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Então o que fez com que aquela igreja estivesse tomando a ceia indignamente? O que o texto fala? Não vamos tentar dar motivos aqui. Quem está assim pode, quem está assim não pode. Quem está vestido assim pode, quem está vestido assado não pode. Quem cortou o cabelo não pode, quem não cortou pode. Quem está usando calça pode, não pode. Não vamos ficar inventando motivo. Qual é o motivo que o texto nos diz? Eles não tinham o quê? Consciência do corpo. É isso que Paulo coloca. Ele não vai falar de outra coisa a não ser essa aqui. Há uma outra observação que a gente vai fazer além dessa. Mas o motivo principal que ele coloca é: quem come sem consciência do corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Ponto. Ele diz isso. Então, a primeira coisa que nós observamos é que eles não estavam conscientes do que o pão que eles estavam comendo representava. Eles não tinham consciência do cálice que eles estavam bebendo representava. Ou seja, a celebração da ceia se tornou uma celebração inconsciente, automática, sem qualquer intenção, sem qualquer discernimento. Isso faz com que a gente venha profanar o sangue da aliança. Inclusive um texto que eu quero citar sobre isso, só vou citá-lo, é Hebreus 10, 29, que diz: julgai vós, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus. Veja, Hebreus está dizendo que alguém que fere os pés do Filho de Deus merecerá um maior castigo do que aquele que era dado na lei, na época de Moisés, em que a pena vinha na hora. A penalidade de morte não existe mais, mas naquele contexto de Israel existia. Ele diz: quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus. Mas quem são esses que ferem os pés do Filho de Deus? Tem até a expressão, quando a pessoa está sofrendo muito, ela diz: meu Deus, será que eu taquei pedra na cruz? É uma expressão que representa aqueles que estavam lá, diante do momento da crucificação, e estavam ali insultando Jesus. Quem sabe até mesmo aquele soldado que foi ordenado pegar os pés de Jesus, pegar os pregos e martelar nos pés de Jesus. Talvez a gente pensaria que aquela pessoa realmente merece um grande castigo. Mas não é dessas pessoas que Hebreus está falando, porque Jesus disse que eles não sabiam o que estavam fazendo. Muitos ali estavam amando das autoridades.
mesmo eu não tendo estado lá no dia da crucificação, mesmo eu não tendo pegado os pregos e cravado nos pés de Jesus, eu posso estar na condição daquele que está ferindo os pés dele. Essa expressão, ferir os pés, em algumas traduções, esse texto de Hebreus está aqueles que pisam nos pés do Filho de Deus. É uma expressão que representa desprezo. É como alguém que pega algo de extremo valor, joga ao chão e, para demonstrar o seu desprezo com aquilo, ele pisa. É uma expressão de desprezo. Por isso, um pouco mais à frente, no mesmo versículo, ele fala: pelo qual, maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Veja, pelo qual ele foi santificado. Então está falando de alguém que um dia foi santificado pelo sangue, que um dia participou do sangue, mas com o tempo passou a desprezá-lo, profaná-lo. Profanar é tratar como comum algo que é considerado sagrado. Amém? Então profano não é pecado, mas é grave também. Então há pessoas, por exemplo, que não serão, quem sabe, acusadas de grandes pecados, né? Talvez não busca ofender ninguém, tenta levar a sua vida da melhor forma, sem atrapalhar ninguém, e vive a sua vida normal e acha que está tudo bem, mas talvez seja uma pessoa profana, ou seja, alguém que não reconhece o valor daquilo que é sagrado. Há pessoas assim, pessoas que talvez são pessoas boas, você conhece, pessoas que não buscam fazer mal a ninguém, mas você fala, por exemplo, de participar de um culto onde o objetivo é nós buscarmos ao Senhor, é buscarmos o reino de Deus, e essa pessoa não vê nenhum valor nisso. Então isso significa uma pessoa que é profana, ela não reconhece o valor daquilo que é sagrado. Então profanar o sangue da aliança acontece quando nós pegamos o cálice que representa o sangue da aliança e tratamos como se fosse qualquer coisa. E era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Eles estavam desprezando, eles estavam tratando aquele pão que eles partiam, aquele cálice que eles bebiam, como se fosse qualquer coisa. Não havia discernimento, não havia consciência naquilo que eles estavam fazendo. Então como é que Paulo vai corrigir isso? Paulo vai corrigir isso trazendo à igreja de Corinto o significado daquilo que eles estavam celebrando. Paulo vai lembrá-los do que Jesus disse a respeito da ceia. A ceia significa aquilo que Jesus disse que ela significa. Amém? Ele não vai precisar se debruçar em muitos argumentos para explicar o que aquilo significa. Ele vai tão somente lembrar a igreja das palavras do próprio Jesus a respeito do pão e a respeito do cálice, a fim de que ao participarem eles estejam conscientes do que aquilo significa. Vamos ver então, lá no versículo, vamos ler de novo no versículo 23. Ele diz: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E aí ele vai então mostrar qual é o significado do pão. E logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Há dois significados a respeito do pão que nós podemos entender nessa declaração de Jesus. O primeiro que eu quero observar com você é que o pão representa o corpo literalmente de Jesus. Não que o pão seja o corpo, mas o pão representa aquele corpo que Yeshua assumiu quando esteve entre nós. Ele mesmo diz: este é o meu corpo, que é, e aí vem um dos significados principais do corpo, que é dado por vós. Paulo está
através dessa declaração de Jesus, lembrando a igreja de que aquele pão deve lembrá-los de que o Mashiach, tendo a natureza de Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, como diz Filipenses, mas esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo, tornou-se a semelhança dos homens. A primeira coisa que eu preciso discernir quando eu pego o pão é discernir que Deus assumiu um corpo. Deus aceitou esvaziar-se da sua glória. Lembra que Yeshua em João 17 vai dizer: Pai, devolva a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Portanto, quando Yeshua vem ao mundo, esse ato de vir ao mundo foi um esvaziamento dele, foi uma humilhação. É dito que a si mesmo se humilhou. Você já parou para pensar na ideia de que o Mashiach, tendo a natureza de Deus, se humilhou? Aquele que é exaltado, aquele a quem os anjos declaram digno é o Cordeiro de Deus, se humilhou. E essa humilhação, antes de tudo, foi o ato dele aceitar esvaziar-se da sua glória e se tornar semelhante aos homens. Portanto, quando eu pego o pão, o primeiro discernimento que eu devo ter é: Jesus se humilhou. Por que Jesus se humilhou? Porque ele assumiu um corpo. Eu estou aqui tendo em minhas mãos aquilo que representa o corpo dele. Com isso eu devo meditar que tudo que ele passou estando num corpo semelhante ao seu. Significa que as chicotadas que ele recebe em suas costas, ele sentiu como nós sentiríamos, ele sentiu no corpo. Significa que os cravos que cravaram em sua cabeça a coroa de espinhos, ele sentiu no corpo. Significa que os pregos que transpassaram suas mãos, ele sentiu no corpo. Significa que as suas vestes, diz os evangelhos, que quando ele estava já, depois de chicoteado, depois de ensanguentado, depois de terem lidado como quem zomba dele, porque zombaram dele. Ah, tu és rei? Então faz aí uma coroa para ele. E aí confeccionam para ele uma coroa de espinhos, sem saberem que estavam contribuindo para a redenção da terra. Porque qual foi a maldição da terra? A terra produzirá espinhos. E Yeshua leva para ele não só a culpa dos homens, mas a maldição da terra, para restaurá-la. Os espinhos foi posto sobre a sua cabeça, como um ato de humilhação. E já ensanguentado, então ele toma a sua veste, pega uma das hastes da cruz e começa a sua jornada até o Gólgota. Tudo isso estando num corpo, meus irmãos. No meio do caminho é dito que ele precisou ser ajudado por um judeu chamado José, eu não me lembro, Simão Cirineu, de Cirene. Isso mesmo, obrigado. Veja, ele precisou ser ajudado porque ele estava num corpo, seu corpo já estava esgotado. Ele sentiu num corpo. Diz que quando ele foi ao Getsemane, ele estava profundamente angustiado, ele sentiu angústia. Eu devo lembrar que tudo que ele passou num corpo. E naquela caminhada que ele tem até o Gólgota, sob o sol quente, é dito que a sua morte foi por cerca das 3 da tarde. Então imagine o sol que estava. Quando ele chega ao Gólgota, a sua roupa, a sua veste já havia se grudado às feridas do seu corpo, e aquele sangue que secou naquela jornada fez com que suas vestes se grudassem ao seu corpo. E não diz o texto que, não conseguindo tirar as vestes dele, rasgaram ela e puxaram. Igual quando você pega, sabe aquele curativo que está na ferida assim, aí você acha que sarou e você puxa assim com tudo. Ora, imagina as vestes todas sendo tiradas de Yeshua. Irmãos, tudo que ele passou no corpo.
Por isso ele diz: este é o meu corpo que é o quê? Dado. Ou seja, eu estou me dando por vocês num corpo, eu estou sentindo. Por isso ele fala no versículo 26, portanto, todas as vezes que o comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais o quê? Proclamais o quê? A morte do Senhor. Por isso ele diz, o pão que é dado, esse dado é, eu me entrego, eu aceito ser morto, eu aceito encarar a morte. Na cruz ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? Então ele está ali, naquele momento de angústia, e ele enfrenta a morte. Ele só pôde enfrentar a morte porque ele assumiu um corpo que estava sujeito à morte. Jesus morreu num corpo. E se nós discernimos isso, que o pão representa o corpo que ele deu, eu devo lembrar que tudo que ele passou, ele sentiu no corpo. E por isso ele pôde enfrentar a morte. Aqui está o escândalo da cruz. O escândalo da cruz, meus irmãos, não está no fato de que Jesus vive, está no fato de que ele foi morto. Mas pastor, ele vive, eu sei disso, ele já vivia antes da crucificação. Jesus não passou a viver quando ele nasceu, amém? Ele mesmo, como já citei em João 17, ele pede, Pai, devolva-me a glória que eu tinha comigo antes da fundação do mundo. Jesus não passou a viver quando nasce, ele é eterno. Ele disse aos fariseus, Abraão viu o meu dia e se alegrou. E eles ficaram abismados. Você não tem nem 50 anos e fala que Abraão te viu? Quando que Abraão te viu? Portanto, ele já vivia. O escândalo não está no fato de que ele vive. O escândalo está no fato de que ele tomou sobre si um corpo e além de ter tomado sobre si um corpo, ele morreu. Aí está o escândalo. Ele morreu. Por isso Paulo cita, eu vou citar esse texto de Filipenses, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, assim, e ele destaca, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, diga, e morte de cruz. Aqui está o escândalo. Como é que pode o Machia, o ungido de Deus, o Filho de Deus, ter morrido? E não só ter morrido, isso já é escandaloso, mas ter tido o tipo de morte que ele teve, morte de cruz. A lei de Deus havia dito que maldito seria aquele que fosse posto no madeiro. Na cruz ele está entre dois criminosos. Era um motivo de extremo escárnio, humilhação. E como se não bastasse, estando ali, diante de criminosos, tendo a natureza, sabendo quem ele é, aceitou assumir a forma que ele assumiu. E além disso, ser morto, além disso ainda na cruz ele sofria insultos. Porque era escândalo para as pessoas acreditarem em quem ele dizia que era e ao mesmo tempo verem ele daquele jeito. Porque diziam, você não é o Messias? Desce daí. Era um escândalo. Por isso, quando nós tomamos o pão, meus irmãos, nós temos que ter esse discernimento. Jesus tomou sobre si, ele se esvaziou e assumiu a forma de homem. Jesus se humilhou e tudo que ele passou num corpo. Eu posso dizer que ele carregou as minhas dores, que ele tomou sobre si as minhas dores, porque doeu nele. Não é poético, não. Ele tomou sobre si as nossas dores, porque as nossas dores foram de fato postas nele. Ele sentiu todas elas. E tudo isso ele passou num corpo. É dito em Apocalipse capítulo 5, bendito o Cordeiro de Deus que foi morto
Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus porque foi morto. Ou seja, a dignidade de Jesus, o mérito que Jesus tem para a nossa salvação, não se deve ao fato dele estar vivo, se deve ao fato dele ter morrido. Ali está o mérito, porque ele morreu. Por isso ele diz: proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. O primeiro discernimento é esse. O segundo discernimento do corpo, não apenas o corpo literal de Yeshua, que ele tomou sobre si um corpo, mas aqui no contexto de Coríntios, o pão também ganha um outro significado e que a igreja de Corinto não estava discernindo. Vamos aqui em 1 Coríntios 10, no versículo 16. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos? Então, veja, Paulo mesmo declarando, né? Nós participamos desse cálice. E ele disse que abençoava, né? Então, abençoar o cálice é aquela oração citada na ocasião em que o cálice vai ser tomado. A oração de: bendito sejas tu, Senhor, Rei do universo, pelo fruto da videira. Era uma oração feita pelos judeus, feita por Jesus e feita pelos apóstolos. Então ele fala: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Então ele está falando do cálice da ceia. Acaso o pão que partimos não é nossa participação no corpo de Cristo? E aí você pode dizer: tá, pastor, já entendi, é o corpo de Cristo. Mas olha o que o corpo também representa agora no versículo 17. Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só. Então quem é o corpo? Nós somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Portanto, o pão passa a representar aqui também, claro, o corpo de Jesus, mas esse corpo não só diz respeito ao corpo que ele assume, mas também diz respeito à igreja, aos irmãos. Ele diz: nós somos o corpo. E por isso ele fala: como há um pão, nós somos muitos. Isso porque a ceia era feita com um pão, né? E por isso que nós inclusive usamos o matzá, que está a caixinha do matzá. E nós usamos o matzá, meus irmãos, porque quando Jesus celebra a ceia, diz os evangelhos que era uma ocasião da celebração de Páscoa e pães ázimos. Amém? Na ocasião em que ele está celebrando a ceia, em Israel não havia fermento. Os pães feitos naquela semana não podiam ser fermentados. Então ele pega o pão sem fermento, que é chamado de matzá. E o pão aqui, o matzá, o nosso aqui pelo menos, que a gente usa, ele é do tamanho dessa caixa. Então você pega um pedaço, mas o pedaço que você come é o pedaço do mesmo pão que o outro irmão está comendo também. Ou seja, são pedaços separados, mas compõem um só pão. Isso diz respeito da igreja. Somos muitos, mas um só corpo. Então, por isso nós celebramos a ceia com o matzá. Inclusive, quando ele diz: este é o meu corpo, isso ganha muito significado. Ele não podia tomar o pão fermentado para dizer: este é o meu corpo. Por quê? Lá em Corinto, também em Coríntios, Paulo diz: vós agora devem ser massa sem fermento. E ali ele diz respeito ao orgulho, né? Então, que o fermento você taca no pão ali, ele cresce. Então, é um inchaço. É a pessoa que quer aparecer. Então, o matzá, ele é fininho, porque ele não tem o fermento que leva ele a querer crescer. Ele é amassado, furadinho. Então, Paulo diz que nós devemos ser essa massa sem fermento, porque nós somos o pão, amém? Nós somos o matzá, o pão sem fermento. Então, eles tomam, e Paulo diz: o pão é um só, mas partido em muitos. Ele diz: nós também somos muitos, mas um só corpo.
Então, quando eu pego o pão, eu não só tenho que estar tendo consciência do corpo que Jesus tomou, que ele assumiu, mas eu tenho que ter consciência do que também, meus irmãos? Do outro, do próximo, do meu irmão. Eu tenho que ter consciência de que, ao participar do pão, eu estou passando a fazer parte de um corpo, ou seja, de uma comunidade, de uma igreja, de um povo. Por isso, Paulo diz que aquela ceia que eles celebravam não estava causando bem, mas causando mal, porque eles não estavam discernindo o corpo. O que foi isso em Corinto? Eles não estavam valorizando a comunhão com os irmãos. Eles estavam desprezando a igreja. Vamos ler isso aqui em 1 Coríntios 11? Nós lemos isso. Olha só. 1 Coríntios 11, no versículo 20. Vamos ler novamente. Pois quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes. Olha lá como eles faziam. Cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Então, quem tinha condição de trazer lá o fruto da videira, o suco da uva lá, ia, levava o pão. Aí às vezes chegava depois uma outra pessoa que não podia levar. E, pasmem, essa pessoa ficava sem comer. Porque aquele que levou queria tomar apenas para si mesmo. Olha só, ele estava comendo o pão que representa a igreja também, ao mesmo tempo que desprezava a igreja, que não discernia o corpo. Você está pegando ou não, meus irmãos? Vamos lá, ele vai dizer isso aqui claramente. Então, 21 de novo. Quando comeis, cada um toma antes sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que não tendes casas onde podeis comer e beber? Ou, olha só, Paulo é incrível, porque ele fala assim, ou de fato o quê? Desprezais a igreja de Deus. Então, o que em Corinto significava não discernir o corpo, ou não ter consciência do corpo? Era estar desprezando a igreja. Só que Paulo, ele não queria acreditar nisso. Porque ele fala assim, será que vocês fazem isso porque vocês não têm casa? Quer dizer, ele não queria crer que isso estava acontecendo. Ele disse, será mesmo que vocês estão desprezando a igreja? Será que vocês chegaram nesse ponto? E é hipócrita alguém comer o pão que representa a igreja ao mesmo tempo que a despreza. Isso fazia com que a ceia para eles não lhe trouxessem bem, mas apenas mal. Então, a princípio eu tomo a ceia dignamente, tendo consciência, discernindo o corpo. Amém? Discernindo que representa o corpo que Jesus toma sobre si e discernindo a minha participação para com a igreja. Uma vez participando do pão, não tem jeito, você se tornou um com a igreja. Eu sei que é difícil. Sei que a gente vai dar motivo, alguém vai dar motivo para você desanimar, alguém vai desagradar você, mas isso faz parte para o teu aperfeiçoamento também. Provérbios diz que assim como ferro afia o ferro, né? Assim como naquele contexto a pessoa pegava um ferro para tentar ali moldar outro ferro, diz assim o homem. Ou seja, uma pessoa precisa de outra pessoa para poder ser aperfeiçoado. Então, se você precisa de paciência, pessoas vão tirar a tua paciência, para você aprender a desenvolver a paciência. Se você é uma pessoa que se magoa muito fácil, alguém na igreja vai te magoar rápido, mas para você aprender a perdoar, porque você não vai poder tomar a ceia assim. Então você vai ter que aprender a perdoar, porque você está discernindo o corpo. É hipócrita, repito, querer comer o pão que representa a igreja ao mesmo tempo que a despreza. E Paulo diz que isso é tomar a ceia indignamente. Lá em Romanos 15, se você puder abrir comigo, não perca aí Coríntios. Na verdade, rapidinho, gente, vamos ler aqui, 2 Coríntios 5, aproveitando que você está aí.
E eu vou pedir que você não perca 2 Coríntios, porque eu vou citar depois um outro texto aqui. Mas olha só, 2 Coríntios 5. Aqui no versículo 17. Perdão. 14. Diz: porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Então, ao anunciar a morte de Jesus, eu estou anunciando a morte de quem também? Minha morte. Mas como assim? Que morte é essa? Vamos ver. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não o conhecemos mais deste modo. O que Paulo está querendo dizer aqui, meu irmão, é que ao anunciar a morte do Senhor, eu estou anunciando a morte para mim mesmo. Ou seja, olha só, você está partindo o pão de alguém que morreu por amor aos inimigos, amém? Agora imagine o que é você comer o pão de alguém que morreu pelos inimigos enquanto você odeia os seus amigos. Eu não estou falando nem dos inimigos. Isso é tomar ceia indignamente. Por isso, se eu parto o pão e como anunciando a morte do Senhor, eu estou fazendo um voto de amor ao próximo, porque eu estou comendo o pão, o corpo de alguém que se entregou por amor ao próximo. Então, se repita comigo, diga: comer o corpo de Cristo é um voto de amor ao próximo. Por quê? Porque eu estou comendo o corpo de alguém que se entregou por amor aos inimigos. Então eu não posso fazer isso enquanto eu odeio o meu próximo. Por isso, aquela ceia celebrada por Corinto era uma ceia que eles estavam tomando indignamente. Lá em Romanos 15, nós lemos isso. Vamos ler aqui Romanos 15. No versículo 1 diz: nós que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós deve agradar ao próximo, visando o que é bom para o aperfeiçoamento dele. Interessante ele dizer que devemos agradar ao próximo visando o que é bom ao aperfeiçoamento dele. Porque não é agradar no sentido de bajular, amém? Porque aí você não está contribuindo para o aperfeiçoamento coisa nenhuma. Versículo 3. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te ofenderam caíram sobre mim. Veja, o ensino de Paulo sobre o dever de agradarmos não a nós mesmos, mas de fazermos um voto de amor ao próximo, mesmo considerando suas fraquezas. E, repito, irmãos, quando você lida com a fraqueza de um irmão que te incomoda, isso te incomoda porque talvez naquilo você é forte, mas certamente em outro aspecto você também é fraco, amém? Por isso nós temos que ter essa tolerância. Mas ele diz que o motivo pelo qual eu devo deixar de querer agradar a mim mesmo é porque Cristo não quis agradar a si mesmo. Então, se eu estou me tornando participante de Cristo, eu estou fazendo um voto a partir daqui de que eu estou empenhado no amor ao próximo. E que mesmo quando alguém, por algum motivo, me desagradar, eu não vou usar disso como motivo para me fazer inimigo dessa pessoa, para falar mal dessa pessoa, para pecar contra essa pessoa. Não. Cristo não agradou a si mesmo. E eu estou me tornando parte dele na ceia. Então eu faço um voto de viver da mesma forma. Não é fácil. Mas na ceia nós estamos nos comprometendo com isso. Lá em Corinto, eu só vou citar, nós lemos, voltando, uma outra coisa que era necessária para que a igreja tomasse a ceia dignamente, não era apenas ter essa consciência do corpo, mas ele diz também que
era necessário que fosse feito um exame. Ele diz: examine, pois, cada um a si próprio. Dessa maneira, coma do pão e beba do cálice. Então ele está instruindo como devemos tomar a ceia dignamente. Primeiro, discernindo o corpo, tendo consciência disso que eu falei até aqui. Mas segundo, eu devo tomar a ceia, e a maneira como eu posso tomar dela dignamente é, antes de participar dela, examinar a mim mesmo. Isso é interessante, porque antes de eu falar a respeito do exame que deve ser feito, primeiro eu quero destacar que Paulo diz que esse exame deve ser feito cada um a si próprio. Ou seja, Paulo está nos convocando a tirar os olhos do que o outro está fazendo e voltar os nossos olhos para o que nós estamos fazendo. Citando Jesus, o que ele diz em Mateus 7, é você parar de querer tirar o cisco do olho do teu irmão enquanto tem uma viga no teu próprio olho. Ele mesmo fala isso. Em Mateus 7 ele diz: reparas tu o cisco no olho do teu irmão? Ou seja, você fica olhando muito para o que o outro faz e está sempre falando, né? Está sempre criticando, está sempre condenando, está sempre cometendo lachon rará. Você faz isso? Ele diz: mas não percebe a viga que está no teu próprio olho. Olha a comparação. No teu irmão tem um cisco, mas no teu olho tem uma viga. Ou seja, às vezes nós estamos julgando erros que o outro cometeu, enquanto nós cometemos erros muito maiores. Mas não enxergamos. Ele diz: como podes dizer a teu irmão, permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás com clareza tirar o cisco do olho do teu irmão. Mas a princípio, Yeshua também diz sobre o exame de si mesmo. Então, na ocasião da ceia, é um chamado para tirarmos os nossos olhos daquilo que os outros estão fazendo, é parar de criticar aquilo que os outros fizeram ou deixaram de fazer e voltar a minha atenção para aquilo que eu mesmo estou fazendo. Ou como diz o ditado, quem olha muito para o umbigo do outro, não percebe que o dele mesmo está bicudo. Quem olha muito para o outro, você não vai conseguir olhar para si mesmo. Se a sua atenção está voltada para os erros do outro, você não vai conseguir perceber os seus próprios erros. E a ceia é um momento em que nós devemos examinar cada um a si mesmo. Então ninguém tem o direito de examinar você. Pastor nenhum tem o direito de fazer o exame sobre você e dizer: você pode ou não pode. Você é chamado a fazer esse exame. E o que seria esse exame? A palavra exame, que é usada lá em Corinto, no grego dokimazo, significa provar, testar, verificar se é genuíno ou não, como se faz com os metais. Então imagine, você tem lá um conjunto de bijuterias e você quer saber se é ouro ou não. Você quer testar aqueles metais. Então você joga ao fogo. E o fogo vai testar aqueles metais para provar se é ouro ou não. Se for ouro, vai sair mais puro do que quando entrou no fogo. Mas se não for, será destruído. Então, quando Deus nos lança ao fogo, é para testar se de fato somos discípulos dele. A veracidade, a genuidade da nossa fé. Em 2 Coríntios 13:5, Paulo diz assim: examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos, ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovados. Então, quando a pessoa já não percebe mais os seus próprios erros, é um sinal de que ela já foi reprovada. Isso é grave. Então, esse exame deve ser feito cada um para consigo mesmo.
E ao fazer esse exame, você estará apto, diz Paulo, examine a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Ao fazer esse exame, você vai estar apto para comer do pão e beber do cálice quando chegar na conclusão. Quando examinando a si mesmo, chegar na conclusão de que não há nenhum pecado em você. Amém? Estão espertos. Não. Sabe por quê? Se eu fizer esse exame e chegar à conclusão, realmente eu estou bem, cara. Poxa, eu não consigo enxergar nenhum pecado que eu tenha cometido. Não, está tranquilo. Se eu chegar nessa conclusão, eu já vou estar pecando. E não sou eu quem diz isso. Vai lá em 1 João capítulo 1. Há quem pense isso, né? Não, você tem que examinar a si mesmo. E se você chegar à conclusão, não, eu não tenho nenhum pecado, aí você pode comer. Mas Paulo não diz isso. Ele só diz examine e coma. Agora, a que ponto esse exame deve me levar? A que conclusão eu devo chegar? Vamos citar o apóstolo João para entendermos. 1 João capítulo 1, versículo 8. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós, diga, o fazemos mentiroso, e sua palavra não está em nós. Primeiro João diz que nós enganamos a nós mesmos. E depois ele diz que nós fazemos Deus passar por mentiroso. Ele diz nós o fazemos mentiroso e sua palavra, claramente referindo-se a Deus, não está em nós. Portanto, diz que nós fazemos Deus passar por mentiroso se nós chegarmos à conclusão de que não temos pecado. Sabe por quê? Você vai fazer um autoexame e digamos que você chegue a essa conclusão de que você não cometeu nenhum pecado. Eu tenho certeza que se Deus fizer o mesmo exame, Ele não vai ter a mesma conclusão que você. E aí, quem está certo? Ele conhece. Ele sonda a mente, esquadrinha o coração. E sabe dos pecados que cometemos até mesmo no íntimo do nosso coração. A palavra de Deus diz que nós pecamos não apenas quando nós fazemos coisas erradas, mas nós também pecamos quando nós sabemos das coisas certas que devemos fazer e não fazemos. Nós pecamos não só por ação, mas também por omissão. Nós pecamos por pensamento, nós pecamos por coração, nós pecamos com palavras. Então são muitos os meios pelos quais o pecado se manifesta em nós. Como que eu posso chegar à conclusão de que não cometi pecado? Então, se você vai tomar a ceia porque você chegou à conclusão de que você não cometeu pecado, então examine de novo. Não toma não ainda. Vamos fazer uma oração primeiro. Vamos examinar primeiro. Mas pastor, beleza. Eu vou então fazer esse autoexame e significa então que esse exame é com o objetivo de enxergar o cisco, ou a trave, ou a viga no meu olho. Esse exame é com a intenção de encarar e enxergar quais foram as minhas transgressões. Beleza. Eu vou fazer esse exame e cheguei à conclusão: pequei. Como é que agora eu vou cear? Como é que agora, consciente de que eu pequei, eu vou tomar a ceia? Se me disseram que eu só posso tomar a ceia se eu não tiver pecado. Bom, nós devemos chegar no exame, ao nos examinar, nós devemos chegar na conclusão dos pecados que cometemos, nós devemos reconhecer os pecados que cometemos, mas isso não é um motivo para não comermos, porque ele diz: examine cada um a si mesmo e coma. Por quê? Olha versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados. Olha só, diga se. Qual é a condição aí? Confessar os nossos pecados. Como é que eu vou confessar pecados que eu não reconheci? E se eu sou perdoado dos pecados que eu confessei, como é então que eu vou ser perdoado se eu não reconhecer quais foram esses pecados? Você está pegando ou não?
Então, por isso o exame é para chegar na conclusão dos pecados que cometemos. Com qual objetivo? Confessarmos. Cheguei à conclusão e eu confesso na convicção do seguinte: Ele é fiel. Ou seja, eu cheguei à conclusão de que fui infiel. Então, confesso, eu fui infiel, mas Deus é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Ou seja, eu cheguei à conclusão dos pecados que cometi, e isso é um convite à participação da ceia, porque na ceia eu estou anunciando a morte do Senhor, e por meio de sua morte é que eu recebo o perdão desses meus pecados. É um convite à ceia. Paulo diz em Romanos 2 que é a misericórdia de Deus que nos conduz ao arrependimento. Ou seja, é na convicção de que ao confessar os meus pecados, Deus vai agir com misericórdia, que me motiva a querer confessá-los. O que me motiva a não correr de Deus quando eu peco, mas correr para Deus caso eu vier a pecar, é a confiança na sua misericórdia. Ele vai agir com misericórdia para comigo. Ele mesmo diz no capítulo 2, versículo 1: Caros filhinhos, esta palavra vos escrevo para que não pequeis. Amém? Importante isso aqui, né? Porque aí alguém pode dizer, então não tem problema, pecar e depois eu confesso, está tudo certo. Diz, não, eu falo isso para vocês não pecarem. Se entretanto alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo mundo. Isso aqui é um convite à ceia. Por que é um convite à ceia? Porque ele diz, ele é a propiciação. A propiciação, meus irmãos, era o ato em que o sumo sacerdote pegava o sangue do animal que foi morto no lugar do pecador. Com aquele sangue, ele entrava no santuário, chegava ao Santo dos Santos, e no propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, ele derramava o sangue dos animais, e ali era feito o perdão pelos pecados. Quando João diz, Ele é a nossa propiciação, ele diz que nós somos perdoados por causa do sangue dele. Jesus, ao morrer, Hebreus vai dizer que ele entrou no Santo dos Santos celestial, não com sangue de animais. Porque se fosse, o sacrifício deveria continuar sendo feito anualmente. O sacrifício dele foi de uma vez por todas, porque quando ele entrou no Santo dos Santos celestial com o seu sangue, ele cobriu de uma vez por todas os nossos pecados. O sangue dele está lá e ainda é suficiente para perdoar você. E é isso que nós vamos celebrar agora. O sangue que ele derramou, o corpo que ele entregou, por reconhecermos que precisamos dele para o perdão dos nossos pecados. Fique de pé no seu lugar.